Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tópico da unidade 3 da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação 1. No tópico anterior, a gente tratou de uma introdução às estruturas de repetição e vimos a estrutura para. Agora a gente vai trabalhar com a estrutura enquanto e depois com a estrutura repita, beleza? Muito bem, vamos para a estrutura enquanto, tá? Também chamada de repetição por condição. A gente tem sempre, antes de repetir o bloco de comandos, a gente faz um teste no início ali para ver se aquele bloco de comandos precisa ou não, se ele pode ou não ser repetido mais uma vez. Então vamos lá. Repetição por condição ou estrutura enquanto, tá? Em muitas situações, gente, na computação é preciso repetir várias situações enquanto uma condição for verdadeira. E a gente depende de uma condição para repetir as operações, tá? E os comandos eles vão ser repetidos até que uma condição seja quebrada, ok? Então a gente tem uma condição que ela vai ser sempre testada no início. Professor, a condição é verdadeira, posso repetir? Pode. Professor, a condição continua sendo verdadeira, posso repetir? Pode. E você vai repetindo enquanto essa condição for verdadeira. A hora que essa condição for quebrada, aí você para de repetir. A estrutura de repetição, tá? Então muitas vezes, lá no caso do para, é impossível prever quando a condição será quebrada. Tá? Então a gente não consegue contar deliberadamente as vezes que a gente vai ter que repetir aquele bloco de comandos. Tá? Então às vezes é inviável. Aliás, a gente até pode usar a estrutura para em ambos os casos, tanto com enquanto quanto a estrutura para resolver o mesmo problema. Mas às vezes é mais intuitivo utilizar aqui a estrutura enquanto. Tá? Então às vezes fica meio difícil de enxergar como utilizar a estrutura para resolver um problema. A gente parte então para a estrutura enquanto. Tá? Tanto a estrutura para quanto a estrutura enquanto, elas conseguem resolver o mesmo tipo de problema. Você consegue fazer a mesma solução, tanto usando um para, quanto usando um enquanto. Beleza? Mas, às vezes, é mais fácil usar o enquanto. Tá? E aí a gente tem sempre uma condiçãozinha na estrutura enquanto, que vai ser expressa por uma expressão lógico-relacional, que a gente viu lá na aula de estruturas de decisão. Beleza? Então, aquele mesmo tipo de expressão que a gente utilizava no comando C, então, a gente vai usar aquele mesmo tipo de expressão aqui na estrutura enquanto, para testar se eu posso repetir o bloco de comandos ou não. Tá? Geralmente, então, o que a gente tem aqui na estrutura enquanto é uma condição que é satisfeita de maneira imprevisível. A gente não prevê quantas vezes essa condição vai ser satisfeita. Tá? E a sintaxe é a seguinte, ó. Vou digitar aqui a seguinte palavra, vou escrever a seguinte palavra. Enquanto uma expressão lógica aqui for verdadeira, faça executar a sequência de comandos que está dentro aqui da nossa estrutura enquanto. E aí eu chego ao fim da estrutura enquanto. Quando eu chego ao fim da estrutura enquanto, eu vou lá e testo de novo aquela nossa condição. Se a condição for verdadeira, eu executo mais uma vez e repito o processo. Tá? Então, assim, a sintaxe era um pouco mais simples do que a estrutura para. Mas pode ser que você não se habitue muito com a estrutura enquanto e prefira a para, por exemplo. Aí vai de cada um, tá? Bom, aquele mesmo exemplo, lembra aquele exemplo de imprimir por 100 vezes a mensagem aguarde na tela para o usuário? Então, ó, aqui, imprimir aguarde por 100 vezes. Como é que eu faria isso utilizando a estrutura enquanto? Então, eu criei aqui agora o algoritmo aguardando 2, tá? Criei de novo uma variável cont, que eu chamei de cont, que é do tipo inteiro. E aí o que eu faço para eu poder trabalhar com essa variável? Então a primeira coisa, imprescindível, é eu determinar aonde essa variável começa. Então eu faço cont recebendo o valor 0. Tá? Então nesse momento, vou até colocar o cont aqui no cantinho para nós. Ó. Cont vale 0. Beleza? Muito bem. Aí eu venho aqui para a estrutura enquanto. Na estrutura enquanto, o que eu faço? Enquanto cont for menor do que 100, faça o quê? Execute o bloco de comandos que está dentro do enquanto. Então, cont vale 0. 0 é menor do que 100? Sim, 0 é menor do que 100. Muito bem, vou executar o bloco de comandos. Vou executar aqui o escrevo, o exiba. Vou imprimir na tela, então, aguarde pela primeira vez. Imprimir. O que eu fiz? Imprimir, agora eu tenho que atualizar o valor do cont. Já contei uma vez. Vou fazer o seguinte, vou fazer o cont, receber o próprio cont, que valia 0,
mais 1. 0 mais 1, o conte passa a valer 1. Beleza? E aí eu chego aqui no fim do enquanto. Quando eu chego aqui, o que eu tenho que fazer, pessoal? Testar de novo a condição. Vamos dar uma limpadinha na tela para ficar menos bagunçado. A gente faz o seguinte. A gente tinha lá que o conte, ele valia 0 inicialmente, depois estava valendo 1, e aí agora eu vou comparar. 1 é menor do que 100? É. Tá? Então, de novo, a condição foi satisfeita. Eu venho aqui e imprimo mais uma vez o aguarde na tela. E aí eu incremento de novo o valor de conte. Conte que valia 1 foi incrementado com mais 1. 1 mais 1, conte passa a valer 2. Cheguei no fim do enquanto, eu vou testar de novo aquela minha condição. Tá? Conte vale 2. Como que eu faço aqui? Então, conte vale 2 agora. 2 é menor do que 100? Sim, 2 é menor do que 100. Tá? Então, de novo, eu vou executar o bloco de comandos, vou imprimir o aguarde mais uma vez na tela, e aí eu vou fazer aqui de novo esses comandos que estão aqui embaixo. Ó. 2 mais 1, conte passa a valer 3. E assim por diante. Tá? Até que vai acontecer o quê? Vai chegar uma hora que o conte vai valer 100. O conte vai valer 100. Tá? E aí o que acontece? Eu imprimo o aguarde pela centésima vez, e aí conte recebe conte mais 1. Ou seja, conte, que valia 100, recebe conte mais 1. Então, 100 mais 1, 101. Aí eu venho aqui no fim enquanto, e eu sou obrigado de novo a testar a condição aqui. Agora, conte vale 101. 101 é menor do que 100? Não. Então, agora a minha condição ela foi quebrada, e a minha estrutura de repetição se encerra, de maneiras que o código continua lá de baixo. Belezinha? Então é assim que funciona a estrutura enquanto. Tá? Isso aqui para aquele nosso exemplo de imprimir 100 vezes na tela. Bom, imagine o seguinte problema. Aquele ali de imprimir 100 vezes na tela é intuitivo. A gente pode fazer tanto com o enquanto, quanto com o para, por exemplo. Fica fácil de entender. Agora imagine o seguinte. Você tem que fazer uma função para descobrir quantas vezes eu consigo subtrair o valor 2 de um número n, tá? N qualquer, informado pelo usuário, antes que o resultado dessa diminuição, dessa subtração, seja negativo. Tá? Então, como é que vai funcionar esse exercício? Imagine o seguinte, o usuário digitou o valor n igual aqui a, sei lá, 5. Tá? Bom, 5 menos 2 é igual a 3. Consegui diminuir uma vez, ó, tá? Quantas vezes eu consigo subtrair? Bom, já consegui subtrair uma vez. Agora, 3 menos 2 vai dar 1. Consegui subtrair mais uma vez, tá? 1 menos 2 vai me dar menos 1. Ops, ficou ruim nosso 1 aqui. Menos 1. Vamos esquecer esse 1 aqui, gente, ó. Menos 1, tá? Então, menos 1 já é negativo. Então, eu só consegui diminuir, ó, 2 vezes, né? Então, imagina fazer esse algoritmo utilizando uma estrutura para. Você tentar imaginar esse algoritmo utilizando um enquanto já é difícil. Imagine com o para, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com esse tipo de exemplo aqui? Eu quero dizer o seguinte, a interação com o usuário faz com que o seu algoritmo, ele não consiga prever quantas vezes o laço de repetição vai se repetir. A gente depende de uma condição imposta pelo usuário. Então a máquina não consegue previamente saber quantas vezes ela vai repetir. Então fica mais intuitivo utilizar aqui a estrutura enquanto. O que não quer dizer que a gente não poderia usar um para ou um repita da vida. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Faça um algoritmo que peça para o usuário informar valores e interrompa quando a soma dos valores informados pelo usuário for maior do que 100. Então a soma maior do que 100. Quando essa soma for maior do que 100, a gente interrompe a execução. Então vamos ao algoritmo, ó. Algoritmo soma valores, tá? Eu criei uma variável que eu chamei de val aqui e a variável soma, ambas elas do tipo inteiro. Eu inicializo soma com 0. Então aqui eu vou colocar a soma do lado aqui, ó. Soma
e o meu val. Tá? Soma inicialmente vale 0. Bom, vamos lá. Enquanto soma menor do que 100. Bom, soma vale 0. 0 é menor do que 100? Sim. Entro na estrutura de repetição. Quando eu entro na estrutura de repetição, o primeiro comando que vem para mim aqui é o leia val. Então a máquina pediu para o usuário, insira um valor, que eu vou armazenar esse valor dentro da variável val. Então digamos que o usuário informou o valor, sei lá, 40. Tá? Então, na variável 40, aliás, na variável val, eu tenho o valor 40. Tá? E aí, na sequência, o próximo comando da minha estrutura de repetição é o seguinte: soma recebe a própria soma mais val. Soma valia 0. Então, eu tenho 0 aqui. Val vale 40. Eu tenho 40 aqui. 0 mais 40, soma recebe agora 40. Tá? Então, agora a soma passa a valer 40. Deixa eu apagar aqui para ficar mais legível para a gente. Na sequência, o que vai acontecer? Eu vou chegar no fim do laço. Cheguei no fim enquanto ali, ó, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai comparar de novo o valor de soma com o valor 100. Então, agora a soma, que vale 40, é menor do que 100? Sim, 40 ainda é menor do que 100. Beleza. Então, o usuário vai agora informar um novo valor. Digamos que o usuário informou o valor 49. Tá? 49. E aí eu vou para o próximo passo. Soma recebe soma mais val. Soma vale 40. O valor que o usuário acabou de digitar é 49. 40 mais 49, soma passa a valer 89 aqui, né? O valor 89 viria para a soma aqui. E aí a gente chega no fim enquanto. No fim enquanto, a gente é obrigado a testar lá a condição inicial, tá? Na condição inicial, o que nós temos? A gente tem o valor 89 sendo comparado com o valor 100. 89 é menor do que 100? É. Então, eu vou de novo entrar no bloco de comandos da minha estrutura de repetição, tá? Entrei de novo no bloco de comandos. 89 era menor do que 100, tá? O usuário vai inserir de novo um valor. Agora o usuário decide inserir o valor 20. Beleza? Muito bem. Soma recebe soma mais val. Agora, eu vou fazer o seguinte. 89 mais 20. Quanto que dá isso? 109. A variável soma passa a valer 109. Cheguei no fim do meu enquanto, sou obrigado a testar de novo lá a minha condição, tá? Agora eu tenho aqui, ó, 109 é menor do que 100? Não, 109 é maior. Portanto, a minha condição ela foi quebrada, tá? E aí eu pulo a minha estrutura de repetição e executo até o fim, tá? Então vamos ler o enunciado do exercício de novo, ó. Vou limpar toda a tela aqui para que a gente possa ler o enunciado, tá? Peça para o usuário informar valores e interrompa quando a soma dos valores informados pelo usuário for maior do que 100. Foi exatamente isso que aconteceu. O usuário informou primeiro o valor 40. 40 era menor do que 100? Era. Repito. Ele informou depois 49. 40 mais 49 me dá 89. 89 é menor do que 100? É. Repito mais uma vez. Por fim, o usuário digitou o valor 20. 20 mais 89, 109. 109 é menor do que 100? Não, não é. Paro de repetir e encerrou meu algoritmo. Então eu dependo de uma interação com o usuário. Se o usuário informasse valores maiores, a estrutura de repetição se repetiria por menos vezes. Se o usuário inserisse valores menores, com um valor mais curto, talvez a estrutura de repetição ela se repetisse por mais vezes. A gente não controlou isso, quem controlou foi, sem saber muito bem, o usuário. Ok, gente? E agora a gente vem para a estrutura repita, que é mais ou menos o inverso da estrutura enquanto, tá? É também uma repetição por condição, só que o teste ele vem no final. Então a gente testa a condição só no final, e não no começo da repetição, tá? É uma estrutura de repetição, então, similar ao enquanto, com algumas diferenças fundamentais. Por quê? O teste condicional ele é verificado somente ao final da estrutura de repetição. Então, a gente tem a seguinte implicação. Se a condição só é testada ao final,
significa que o bloco de comandos dessa estrutura de repetição, ele obrigatoriamente vai ser executado pelo menos uma vez, tá? Então aqui a lógica computacional, a lógica condicional, perdão, ela é invertida, quando comparada com a estrutura enquanto, tá? Então o laço de repetição, ele é iterado até que a condição seja atendida. Vamos lá, então, ó. Estrutura repita, vamos lá. O código do laço deve ser executado por pelo menos uma vez antes de se verificar a condição. Então aqui eu tenho, ó, na sintaxe, repita a sequência de comandos até que essa expressão seja verdadeira, tá? Então não é enquanto, é até que a condição seja atendida, tá? Um exemplo aqui de aplicação do repita, ó, imprimir e aguardar por 100 vezes de novo, aquele mesmo esqueminha. Então eu criei aqui o algoritmo aguardando 3, com a variável cont do tipo inteiro, tá? Cont começa valendo 1, e aí eu faço o quê? Repita o seguinte, exiba a mensagem aguarde, e aí eu incremento o cont de 1 em 1, tá? Até que o cont seja maior do que o 100. Então o cont ele começa com um valor menor do que 100. Enquanto ele for menor do que 100, a estrutura vai se repetindo. Quando essa estrutura fizer com que o cont seja maior do que 100, aí essa condição aqui ela vai ser atendida e a estrutura para de se repetir e o algoritmo segue o seu caminho lá embaixo. Beleza? É uma lógica invertida quando comparada à estrutura enquanto. Bom, essas foram as 3 estruturas que a gente deveria ter visto. Estrutura para, estrutura enquanto e estrutura repita. E a gente se vê no próximo tópico. Até mais.